Muito bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Bordonal. Eu atuo junto ao Grupo de Biotecnologia para a Agricultura no Laboratório Nacional de Biorrenováveis, que é um dos 4 laboratórios que integra o nosso CNPEM. Gostaria de cumprimentar os professores, participantes desse evento tão importante, o ESPEN, professores de Química, Física, e Biologia, e dizer a vocês que é uma enorme satisfação estar aqui nessa manhã, trazendo um tópico tão relevante, e desafiador ao mesmo tempo. Eu digo relevante pelo papel, pela importância que a agricultura tem, para o nosso país, sendo um dos principais setores da nossa economia, que representa aí 30% do nosso PIB, e desafiador ao mesmo tempo, que é trazer uma discussão de como que a gente pode estar utilizando um ferramental tão avançado como o síncroton em prol de uma agricultura sustentável, né? A gente tem que lembrar que o Brasil hoje só é uma potência mundial, se tornou uma potência mundial de produção de alimentos, fibras e bioenergia, graças aos avanços científicos que tivemos nas décadas passadas, né? E eu acredito que com os Sirius a gente tem a oportunidade de colocar a nossa agricultura em outro patamar, né? Enfim, promovendo aí, avançando o conhecimento científico para superar aí os desafios tecnológicos que a gente tem na nossa agricultura. E em se tratando de uma agricultura sustentável, pessoal, nós não podemos esquecer os grandes desafios que nós temos para as próximas décadas. Veja, nós precisamos abastecer uma população mundial crescente, que hoje está por volta de 7,5 bilhões de pessoas e que está projetada em atingir patamares da ordem de 9 a 10 bilhões de pessoas em 2050. Ou seja, são 2 a 3 bilhões de pessoas a mais, com renda per capita 3 vezes maiores, consumindo 2 vezes mais. E veja que a gente precisa aumentar então a produção de alimentos, e para atender essa população, a produção mundial tem que aumentar em 60%. Veja, para isso nós precisamos repensar e ressignificar o sistema agroalimentar de forma a torná-lo cada vez mais eficiente e sustentável. Não só aumentando a produção, pessoal. O que eu quero dizer é que a gente tem que fazer isso de forma sustentável, sem comprometer a biodiversidade. E isso é possível a gente fazer. Nós temos grandes avanços, no passado. Eu posso trazer alguns números apenas para ilustrar alguns números que permitiram aí, o nosso país alcançar recordes de produtividade, por exemplo, e se tornar o maior produtor de grãos recentemente. Veja, se pegarmos na década de 80, nós tínhamos aproximadamente 40 milhões de hectares cultivados de grão. E hoje nós temos aproximadamente 65 milhões de hectares cultivados com grãos. Se pegarmos na década de 80, esses 40 milhões de hectares, nós produzíamos 50 milhões de toneladas de grãos. E hoje nós demos um salto para 250 milhões de toneladas de grãos, ou seja, um aumento de 400% na produção de grãos. Enquanto que a área cultivada aumentou apenas 60%. Nós saímos de 40 milhões de hectares e fomos para 65. E a produção nós saímos de 50 milhões de toneladas de grãos para 250 milhões de toneladas. E quais foram os motivos que permitiram esse aumento de eficiência, essa maior produção que a gente tem observado, que inclusive levou ao nosso país a atingir patamares recordes? Veja, são vários pacotes tecnológicos que têm levado esse aumento de produção, inclusive o uso de transgênicos, fertilizantes, uso de defensivos, várias tecnologias que foram geradas nas últimas décadas, que têm levado o nosso país a atingir recordes de produtividade. Portanto, pessoal, a gente precisa ter uma produção economicamente viável, o tripé da sustentabilidade que todos vocês conhecem, que é socialmente justo, e ambientalmente correto. E dentro dos aspectos ambientais, muito tem sido falado de reduzirmos as emissões de gases causadores do efeito estufa, sobretudo para mitigarmos as mudanças climáticas. E nesse sentido, o nosso laboratório ele tem o compromisso de acelerar a transição de uma produção industrial baseada em fonte fóssil para uma indústria de base biológica e renovável. E, portanto, a produção de biorrenováveis tem um papel-chave e é prioridade nesse processo de descarbonização mundial. Veja,
A gente tem a biodiversidade, nós temos a biomassa brasileira, que é de baixo custo, abundante, diversificada, e isso é um diferencial competitivo do nosso país. E a cana-de-açúcar é a principal plataforma para a produção de biorrenováveis. E uma vez que o solo é o meio físico base para a produção sustentável dessa biomassa, o nosso laboratório tem focado as pesquisas no entendimento e aprimoramento dos mecanismos de troca entre o sistema solo-planta, que afetam aí a agricultura e o meio ambiente. Por exemplo, com ênfase na redução das emissões de gases causadores de efeito estufa. E dentro dessa redução, inclui aí o solo como um potencial reservatório, um potencial sumidouro de carbono que tem a capacidade de sequestrar carbono da atmosfera. E é isso que eu irei tratar com vocês aqui na apresentação de hoje, pessoal. Pessoal, e para a gente falar então dos gases causadores do efeito estufa, nós precisamos entender como ocorre a emissão desses gases ao longo do processo produtivo de uma determinada cultura. Veja, aqui eu coloco apenas para representar a cultura, pode ser uma cultura da cana-de-açúcar, da soja ou milho, enfim, pessoal, vejam que aqui a gente tem o CO2, que é absorvido da atmosfera pelo processo de fotossíntese. Parte desse CO2 ele volta também, né, para a atmosfera durante a respiração das plantas, né? E o que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, é exatamente a quantidade de insumos que a gente precisa para produzir essas culturas agrícolas, né? Veja que a gente tem o uso de fertilizantes nitrogenados, a gente tem o uso de pesticidas, o consumo de óleo diesel, por exemplo, pelos maquinários durante as operações agrícolas. Enfim, pessoal, o uso desses insumos agrícolas resulta na emissão de gases causadores do efeito estufa. Não somente associada à produção desses insumos, que vocês podem ver aqui, né? A gente tem as emissões devido ao uso durante o processo produtivo das culturas. Veja que a utilização, por exemplo, de fertilizantes, consumo de óleo diesel, enfim, esses insumos, resulta na emissão de gases importantes, gases que são importantes, que são causadores do efeito estufa, como, por exemplo, o óxido nitroso, o N2O aqui. A gente tem o metano, que é o CH4, e veja que são gases que potencializam o efeito estufa adicional. Muito bem, e em um determinado momento, pessoal, essa cultura agrícola, ela atinge o seu máximo desenvolvimento, né? E parte, né, grande parte dessa cultura é destinada então para produzir uma energia renovável, por exemplo, como o etanol. Eu posso citar aqui o etanol de cana-de-açúcar. E esse etanol, por ser renovável, né, tem baixas emissões de gases de efeito estufa, ele, por sua vez, vai substituir um combustível fóssil, como, por exemplo, a gasolina. E aí a gente tem a redução das emissões também por estar utilizando um combustível limpo em relação a um combustível fóssil, como, por exemplo, a gasolina. Veja, pessoal, e parte desses resíduos, né, veja, durante a colheita, a gente tem resíduos culturais que permanecem ali no campo, né? E esses resíduos, pessoal, eles são então transformados, né? E eles são estocados no solo na forma de matéria orgânica do solo, né? E que aqui está representado por esse carbono, né? Veja, a gente tem carbono estocado no solo na forma de matéria orgânica. Esses resíduos são transformados pela atividade microbiana e incorporados, sequestrados no solo. Tá bom, pessoal? Então é exatamente isso que eu vou estar tratando aqui com vocês, que é discutindo o potencial do solo como um sumidouro, como um potencial sumidouro de carbono, de sequestrar carbono da atmosfera para reduzir o efeito, então, o efeito estufa e as mudanças climáticas. Veja que o solo ele tem um papel importante no ciclo global de carbono. Vocês podem ver que o solo ele tem a capacidade de estocar carbono que é superior em 3 vezes comparado à atmosfera e 4 vezes comparado à vegetação. Então veja a oportunidade que a gente tem de estar acumulando carbono no solo, sequestrando carbono no solo, para reduzir então o efeito estufa adicional. Veja que sequestrar carbono no solo vai muito além dos benefícios ambientais. O carbono também é conhecido por ser o principal indicador de qualidade do solo. O carbono estocado na forma de matéria orgânica, veja, ele contribui para diversas funções e propriedades que determinam a saúde desse solo. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? O carbono ele atua interagindo com diversas propriedades. Nós temos aqui professores
de química, física e biologia, e o carbono, pessoal, ele tem esse papel na saúde do solo. Tem um papel em melhorar as propriedades químicas do solo, porque o carbono é uma importante fonte de carga, de geração de cargas negativas no solo, e isso vai proporcionar uma maior retenção de cátions, de elementos essenciais ao desenvolvimento de plantas, nutrientes, por exemplo, cálcio, magnésio, potássio, ou seja, o carbono ele proporciona condições para que esses elementos sejam retidos no solo. Ele tem um papel também interagindo com as propriedades físicas, basicamente alterando aí a estrutura física por proporcionar uma maior agregação entre as partículas de solo. Veja que a gente tem uma maior, na presença de carbono, a tendência de ter uma maior estabilidade de agregados, ela é maior. E logo teremos, por exemplo, solos mais estruturados. O que significa isso? Significa solos mais estruturados são solos que têm maior porosidade, que vai ter uma maior infiltração de água, uma maior retenção de água. Isso tudo favorece o crescimento e desenvolvimento de plantas. Poxa, se tem associações com as propriedades químicas, físicas, deve ter com biológico também. E é verdade. A gente tem também com biológico. E a gente está falando aqui como o carbono como uma fonte de energia para os organismos dos solos. Que ele tem a capacidade de estar interagindo com esse material, pessoal, e degradando como fonte de nutrientes essenciais para as plantas. Veja, a gente precisa desses organismos para degradar esse material, né, para que ocorra a disponibilidade de elementos essenciais, né, e outros aí para as plantas, que vai servir para a nutrição de plantas. Então veja que como o carbono contribui para essas diversas funções e propriedades que vai determinar a saúde, a perda acentuada desse elemento no solo, isso pode representar uma ameaça aí para a sustentabilidade por comprometer justamente o crescimento e desenvolvimento de plantas, né? E por outros motivos, pessoal, por todas essas razões, o entendimento da quantidade e da qualidade desse carbono, como por exemplo os processos que determinam a estabilidade desse material, ele é decisivo não só para assegurar a saúde do solo, né, mas também para reduzir as emissões, como discutimos agora há pouco no slide anterior, e consequentemente mitigar as mudanças climáticas. Eu vejo essa engrenagem que vocês podem ver aqui como motriz, tá bom? Como um movimentador de uma série de funções do solo, ela movimentando esses vários fenômenos que vocês podem ver aqui. Não quer dizer que sem a presença de carbono na forma de matéria orgânica, que não vá ter atributos químicos, físicos e biológicos. Sim, vai ter, mas na presença de carbono, a tendência disso ocorrer, pessoal, é muito mais eficiente. Na presença de carbono, a gente tem uma tendência disso ocorrer de uma maneira mais eficiente, né? E veja que nesse contexto, o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, nós temos aprofundado os processos de integração com outros laboratórios, né? Justamente para nós avançarmos, né, os estudos por meio da integração da biotecnologia microbiana e da radiação síncroton, para aprofundar o nosso entendimento de como as propriedades físicas e biológicas afetam a estocagem e a estabilidade desse carbono no solo. Pessoal, e por que isso é importante para a nossa agricultura? Veja, embora as nossas condições tropicais sejam adequadas para a produção de biomassa vegetal, os nossos solos, pessoal, eles são altamente intemperizados. São solos que têm baixos teores de carbono. Né? E, portanto, como vocês podem observar aqui, os nossos teores estão por volta aí de 1%. E a gente tem uma oportunidade enorme de estar aumentando a estocagem de carbono nos nossos solos. E aqui eu trago uma abordagem para vocês, né, uma abordagem de ambientes tropicais, porque a gente tem uma grande diferença das condições de clima temperado, como vocês podem observar aqui. Veja que em solos de clima temperado, a gente encontra teores aí por volta de 5, 6%, pessoal. Ou seja, a oportunidade é bem menor da gente estar aumentando a estocagem de carbono em solos de clima temperado. Então veja que se a gente pegar toda a extensão territorial do nosso país, 75% da nossa área, veja que a gente tem uma estocagem de carbono menos de 1% de carbono. A gente sabe que as condições climáticas, precipitação contribuem
para a rápida decomposição desse material, desse carbono. Mas, por outro lado, felizmente, nós temos uma mineralogia que favorece a estabilização desse carbono no solo. Veja, a gente tem minerais que são muito reativos, que têm a capacidade de formar ligações estáveis com o carbono. E isso, pessoal, é o que a gente quer avaliar, a gente quer entender como ocorre a estabilidade do carbono no solo, a estocagem e estabilidade, de forma que a gente possa propor novas tecnologias para a gente aumentar os estoques de carbono no solo e aí então contribuir não somente para melhorar a saúde do solo, mas também mitigar as mudanças climáticas que discutimos agora há pouco. E para resolver os problemas que a gente acabou de mencionar, nós podemos propor pesquisas nas mais diversas escalas do conhecimento para resolver os problemas da agricultura, do meio ambiente, incluindo a questão do carbono que a gente acabou de mencionar. Veja que as escalas de manejo, escala de paisagem, escala ou macroescala, é onde ocorre a tomada de decisão. São nessas escalas, a pesquisa feita nessas escalas, que suportam a tomada de decisão. Entretanto, o nosso entendimento mecanístico de solo, ele é baseado na pesquisa que ocorre numa menor escala. Em outras palavras, enquanto as escalas maiores do conhecimento, macroescala, escala de paisagem, elas nos permitem um entendimento abrangente do ecossistema, essa escala ela não permite, por exemplo, observar os vários processos que acontecem no solo, que é a escala micro, nanométrica, a escala molecular. E é para isso que a gente precisa de uma ferramenta tão poderosa como o síncroton para entender esses processos. Vou dar um exemplo para vocês. A gente sabe, a gente conhece diversas práticas, diversas tecnologias que têm potencial de sequestrar carbono no solo. E que essas práticas são responsáveis, por exemplo, por processos que influenciam a estocagem e estabilidade do carbono. A gente conhece determinadas práticas em escalas de manejo agrícola. Contudo, para que a gente garanta que essas práticas sejam realmente efetivas, ou mesmo para que a gente possa prospectar novas soluções biotecnológicas para a agricultura, é essencial que a gente conecte o entendimento científico da dinâmica do carbono nas escalas aonde os processos ocorrem às escalas maiores, aonde as decisões são tomadas. Então a gente tem que sempre garantir, à medida que as questões vão se tornando complexas, a gente precisa garantir a conexão entre o entendimento dos mecanismos em escalas mais finas, onde a gente entende os processos, para suportar o desenvolvimento de novas tecnologias e propor, então, novas tecnologias que acumule carbono, que aumente a estocagem, a estabilidade desse carbono no solo. Pessoal, nós estamos falando em sequestrar carbono, afinal nós precisamos entender como que esse carbono ele é formado e como que ele fica estabilizado no solo, né? Lembra dos resíduos que fica após a colheita? Após a colheita nós temos uma quantidade de resíduos que fica no solo. Esse detrito vegetal, esses restos vegetais, restos culturais, ele então é transformado pelos micro-organismos, pelos organismos dos solos. Nós temos os organismos de tamanho grande, que são responsáveis por fragmentar esse material, e os organismos menores que vão oxidar esse material que já foi fragmentado, vão oxidar biologicamente esse carbono e vai transformar esse carbono em matéria orgânica do solo estável, humus do solo, tá? Então veja que grande parte desse material nesse processo é perdido na forma de gases. Para cada 100 unidades que a gente adiciona de resíduos no campo, 2/3 é perdido na forma de gases. Apenas 1/3 fica efetivamente no solo. Então veja, é um pouquinho que fica, né? É por isso que é difícil aumentar esses estoques. E para isso que a gente tem que entender os processos que mantêm esse carbono estável. Muito bem, eventualmente, pessoal, esses organismos, eles incorporam esse carbono na sua biomassa, né? Transformam o carbono e eventualmente esses organismos eles morrem em determinado momento. E aí a gente tem a formação do que a gente chama de necromassa microbiana, que nada mais é do que a comunidade microbiana dos organismos que morreram, né? E ele fica estocado junto com o carbono que eles processaram, né? Fica estocado no solo por um longo período,
né, juntamente com essa necromassa, e fica protegido no solo por dois principais processos que aqui vocês podem ver. Eles ficam protegidos dentro de agregados, que são esses bloquinhos de solo. Eu vou mostrar no slide seguinte o que é um agregado de solo. Ou mesmo ele fica adsorvido, ou seja, ele fica protegido quimicamente, forma interações, ligações complexas com a fração mineral do solo. E esse carbono, então, fica protegido por esses dois principais processos. E é exatamente desse processo que eu vou mostrar como que a gente pode utilizar o síncroton para entender os mecanismos que determinam a proteção desse material aqui, ó, esse carbono particulado que vocês podem ver aqui, ó, verde. Tá vendo? Destacado. Esse em azul nós temos a rede de poros. Então, como que esse carbono fica protegido dentro de um agregado de solo? E como vocês podem ver, pessoal, então agregados são exatamente essas unidades estruturais que vocês estão vendo aqui. Se vocês pegarem, estiver a campo, por exemplo, e fizer um corte transversal do solo, e pegar esses bloquinhos, vocês vão ver várias unidades como essa no campo, na superfície ali do solo. Então, são conglomerados de partículas minerais. Quando eu falo partículas, são partículas de silt, areia, argila, que está ali interagindo com os resíduos, né, com os micro-organismos. Eles estão fortemente complexados, são fortemente ligados, formando essas pequenas unidades estruturais que a gente chama de agregado. Tá? Que tem essa função importante de proteger o carbono por uma infinidade de interações que vocês podem ver nessa imagem aqui. Veja, olha só, se a gente der um zoom nesse agregado de solo, o que a gente percebe, o que vemos é exatamente essa complexa mistura aqui, ó, de resíduos de planta, né, interagindo, por exemplo, com os micro-organismos. Você vê a interação também com espaços porosos. Enfim, pessoal, uma infinidade de interações que ocorrem que são muito pouco conhecidas em solos agrícolas de clima tropical. E para vocês terem uma ideia, 1 grama de solo, 1 grama, isso aqui tem mais ou menos 5 gramas, um agregadinho desse, mas 1 grama a gente consegue encontrar aproximadamente 1 bilhão de células e aproximadamente de 10 a 30 mil espécies de organismos. Então veja a riqueza, a diversidade biológica que a gente tem em um agregadinho desse de solo, que está interagindo ali, que está processando essa matéria orgânica. Em outras palavras, pessoal, é exatamente o espaço poroso, nós temos uma rede de poros aqui, tudo bem? O sistema poroso de solo é que determina a acessibilidade desse material às comunidades microbianas, né? Essa característica da rede de poros é que determina o quanto esse carbono é acessado e como pelos micro-organismos. E, portanto, a gente pode utilizar então a radiação síncroton justamente para avaliar a arquitetura do espaço poroso como um principal regulador de fluxos de gás e líquidos, que são importantes, né, nesse processo de decomposição, proteção desse carbono. A gente tem, por exemplo, a difusão de gases, compostos importantes aqui, compostos químicos dissolvidos, como enzimas, nutrientes, enfim, pessoal. E vocês podem observar isso, que eu vou mostrar no slide seguinte, utilizando, por exemplo, a luz síncroton para entender esses mecanismos e processos. Como vocês viram, então, o agregado de solo, ele é o nosso objeto de estudo, né? Então, veja que aqui a gente tem um conjunto de agregados que a gente, então, leva para a linha de luz, né? E utiliza a técnica de tomografia de raio-x, né? Vocês devem ter tido uma apresentação dedicada a essa técnica, ministrada pela doutora Nathalie Arquila. E essa técnica, ela, por ser uma técnica não destrutiva, ela nos permite obter imagens tridimensionais. Então, a gente consegue explorar a contribuição que os poros, né, o sistema, a rede de poros do solo, tem em proteger esse carbono que está destacado em verde, que vocês podem ver aqui, o poro só em azul, né, já que a gente consegue visualizar a distribuição espacial dos constituintes sólidos e o sistema poroso numa escala micro e agora com cílios até nanométrica. Então a gente consegue, em alta resolução, ver a contribuição e como essa rede de poros determina a dinâmica e a proteção daquele carbono que está interagindo com os organismos do solo. Em resumo, esse é o tipo de imagem, pessoal, que a gente consegue obter após a tomografia de raio-x
no Sirius. Veja que aqui vocês veem um agregado, né, tridimensional, né, em resolução de 400 micrômetros, a gente consegue obter uma imagem altamente resolvida, né, e aqui nós temos um agregado em condições reais, e o tipo de imagem que a gente tem após a tomografia é exatamente como essa, onde a gente consegue separar, né, a distribuição espacial do carbono orgânico particulado em relação à rede de poros. E a partir disso, vocês podem ver, né, que esse sistema poroso ele é bem heterogêneo, né? E essa rede de poros, quando eu falo a rede, eu estou falando da abundância de poros, esse arranjo espacial e a característica de cada poro, né, tamanho, forma, se eles estão conectados uns aos outros, o quão tortuosos eles são, tudo isso influencia uma variedade de processos, né, disponibilidade de oxigênio, de água e outros recursos, que vai determinar a estocagem, a estabilidade desse carbono, porque isso tudo influencia a acessibilidade desse carbono aos micro-organismos, né? Então, pessoal, veja que existem poros de determinado tamanho que possuem condições microambientais ótimas para a atividade desse micro-organismo, né? Eles fornecem, tem poros que têm condições adequadas para o suprimento de água e oxigênio para o desenvolvimento da atividade microbiana e o processamento daquele carbono. Ao passo que existem poros bem pequenos que esse carbono ele fica efetivamente protegido, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Se a gente tem poros bem pequenos, a atividade microbiana, os micro-organismos pouco acessam esse carbono. Justamente porque nesses poros a gente tem uma tendência enorme de ter longos períodos de anoxia, falta de oxigênio. Logo, a atividade microbiana ela é prejudicada, ela não consegue ter uma atividade adequada para processar aquele carbono. Por outro lado, se a gente tem poros maiores, poros bem maiores, né, a gente tem condições de ter falta de água. E isso tudo dificultaria a atividade microbiana. Então vejam, né, os poros eles não influenciam somente a atividade dos micro-organismos ao modificarem seus habitats, né, mas eles também otimizam as condições de transporte, né, dos produtos de decomposição da atividade microbiana para outras regiões do espaço poroso, onde esse carbono vai ser protegido. Então a gente consegue tirar com esse tipo de técnica diversas métricas que nos ajudam a explicar como que se dá a estabilidade desse carbono numa escala micronanométrica, como vocês podem ver aí, né, nessa imagem agora. Para finalizar, pessoal, dentro dessa temática de agricultura sustentável, eu gostaria de deixar uma mensagem clara que o importante para a gente atingir uma agricultura sustentável é não somente aumentar a produção, mas sim respeitar o meio ambiente. E como? A gente pode respeitar o ambiente reduzindo as emissões de gás de efeito estufa, como vocês viram, né? E o estoque de carbono tem um papel central nesse processo. Ele tem uma contribuição brutal aí para estar reduzindo essas emissões. Os nossos solos têm potencial enormes para estar acumulando carbono. E o nosso papel é justamente entender os mecanismos e os processos para que esse carbono seja realmente acumulado no solo. E com a luz síncrotron, pessoal, a gente tem uma grande oportunidade, né, para desvendar e solucionar grandes desafios científicos e tecnológicos da agricultura. Eu dei um exemplo aqui de carbono, mas a gente tem uma infinidade de aplicações que a gente pode discutir num segundo momento, né? E dentro dessa questão de carbono, eu acredito que o Sirius é a base para a gente avançar o conhecimento, né, de forma que a gente possa aprimorar os mecanismos que governam a estabilidade e propor soluções biotecnológicas para que esse carbono seja efetivamente protegido e acumulado, né, e melhore a qualidade e a saúde dos solos agrícolas cultivados. E, ao mesmo tempo, contribui aí para a mitigação das mudanças climáticas. E, novamente, muito obrigado pela participação de vocês e pela oportunidade de estar aqui discutindo um tópico tão desafiador e importante que é a nossa agricultura. Eu coloco à disposição, esse é o meu contato, tudo bem, pessoal? Meu e-mail, e caso tenha alguma pergunta, eu ficarei feliz de estar respondendo vocês. Muito obrigado pela atenção de cada um.